Olha essa foto aqui que eu tirei esses dias das nuvens. Parece muito um dinossauro e um chapéu aqui do lado. Eu consigo ver mesmo. E olha essa daqui, parece tipo um dragão cuspindo fogo, alguma coisa do tipo, não Eu não vejo um dragão, você tá viajando. Eu vejo, sei lá, um jacaré no máximo. Talvez um javali, assim, uma coisa bem... Mas acho que um dragão nada. Sei lá. Mas você já se perguntou por que a gente consegue, assim, ver coisas nas nuvens? Já. Daí eu fui pesquisar e isso se chama... É um fenômeno psicológico, que o nome é pareidolia. A gente vê algumas coisas que parece ser aquilo, mas não é. Porque vem alguma coisa, tipo uma lembrança sua, de algum desenho que você já viu, alguma imagem. E daí aquilo lá te lembra alguma coisa assim. É muito interessante, porque isso acaba acontecendo em outros aspectos da nossa vida também. E isso, na verdade, pode até afetar a nossa vida espiritual. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que parecem ser, mas não são. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. 2 Tessalonicenses 2:3. Olá, bom dia para você. Espero que você já tenha se acostumado a acordar cedo. Estamos no 6º dia dessa jornada incrível, onde nós estamos aprendendo cada vez mais sobre temas muito importantes e atuais. Caso você tenha perdido os vídeos anteriores, pode olhar que eles já estão aqui no canal. Eu me chamo Matheus Diniz e eu não estou sozinho aqui, estou com os meus amigos. Eu sou a Alana, a gente também tá com a Neila e o pastor Tavella. Bom dia para você que está aí nos acompanhando. Estamos muito felizes, né? E a gente está gostando desse negócio de acordar cedo, começar o dia dessa forma. Para mim está fazendo diferença. Nossa jornada está indo rápido. 6º dia, a primeira metade já foi, estamos inaugurando agora a segunda metade. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de uma expressão para valorizar, começar o dia com Deus. E a expressão que ele usa é, primeiro Deus. Ele tem aplicado isso em muitas áreas da vida dele, mas quando se refere ao tempo, ele tem feito isso assim com muita dedicação. Começar o dia com Deus. Então, para todo mundo que está acompanhando essa jornada, de manhãzinha cedo, eu só posso dizer parabéns. Quem sabe, pela graça de Deus, depois de 10 dias, isso se torne um hábito e a pessoa continue começando o dia, buscando a palavra de Deus, buscando comunhão com Deus. Porque faz a diferença, né? A gente tá em contato com Deus todos os dias, a gente buscar Ele, faz a sua vida ser mais leve, você realmente ter a certeza de, tipo, tem alguém te protegendo com você o dia todo, é uma coisa sensacional. E é por isso que a gente vai pedir agora para Deus estar ajudando a gente a ficar acordado, e falando realmente tudo que for para honra e glória dele. Então, pastor, você ora pra gente? Vamos orar então. Pai do céu, muito obrigado por mais um dia com vida que o Senhor nos concede. E de forma especial te agradecemos por começar esse dia na tua presença. Que o estudo de hoje seja muito proveitoso, que os teus anjos se alegrem em estar ao nosso lado no decorrer desse dia e que tudo seja feito para alegrar o teu coração. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso tema de hoje, a gente já começou com a dinâmica da nuvem, de saber se você via alguma coisa diferente na nuvem. E tem muitas coisas que tem vezes que parece que é uma coisa e não é. Então eu vou perguntar para uma pessoa aqui que tem mais experiência, vamos dizer, né? Quais foram alguma experiência sua que você achou que era uma coisa e não era? O que você viu, assim, que você tem uma história pra contar pra gente? Eu não, ela, calma. Não, tudo bem. Eu entendi que esse mais experiente e tal era comigo na sua venda. Então, tudo bem. Então, Alana, eu, assim, me lembrei agora, né, de uma situação que, na verdade, aconteceu com o meu pai, mas que me envolvia, né? Nós tínhamos feito uma viagem e no dia que nós deveríamos ter voltado, meu pai recebeu uma ligação. Assim, era já bem tarde da noite e ele disse que quando ele falou alô, a pessoa do outro lado falou assim, a gente tá com ela aqui. E meu pai disse que talvez pelo horário ali, né, que já estava muito tarde, ele disse que ele tinha certeza de que estava ouvindo a minha voz e que eu estava gritando, pai, eles me pegaram,
e tal. Aqueles golpes, né, que é bem comum as pessoas darem, né, por aí. E o meu pai disse que na hora ele não conseguiu, assim, raciocinar direito. E ele ainda perguntou, falou, e o Levi, que é o meu marido, né? Ele tá com você? E claro, as pessoas que estavam do outro lado da linha, elas nem sabiam quem era Levi, mas elas se aproveitaram daquilo e falaram assim, ele tá aqui também. E foi aquela confusão, assim, até o meu pai... Eu acho que caía a ficha, né? Que toda vez a gente tem um costume, isso é uma coisa muito boa. A gente tem um costume de que toda vez que a gente viaja e a gente chega, a gente liga ou manda mensagem. Olha, já chegamos e tal. E aí ele disse que lembrou, assim, não, a Neila, a viagem, ela já fez a viagem e tudo, e ela já avisou que chegou bem. Então não é nada disso. Mas a mente dele naquele momento, né, foi enganada pela situação. E ele vendo ali a ameaça... O coração dele disparou e ele ficou assim bastante nervoso, né? Mas aí quando caiu a ficha, ele falou, não, vocês não estão com a minha filha coisa nenhuma, e desligou o telefone. Mas foi uma situação bem tensa, assim. Então, às vezes, a nossa mente, ela nos engana, né? Assim. Especialmente se a gente vê em circunstâncias que geram uma certa pressão, a apreensão também, né? Aquela ansiedade, parece que o raciocínio fica comprometido. E eu até relacionaria dessa maneira, né? É impressionante como, sob pressão, às vezes o nosso raciocínio, a condição da gente avaliar corretamente pode ficar comprometido. Exatamente. E nesse dia nós vamos estudar sobre algo que a gente pode dizer que, principalmente, que as aparências enganam. E muito como o senhor comentou, pastor, essa questão que quando estamos com uma pressão fica mais difícil raciocinar, porque hoje em dia nós estamos num tempo do politicamente correto. Sim. Coisas que a gente antigamente falava, que eram comum, hoje em dia a gente não fala por medo de magoar alguém. Por ser ou cancelado. Ser cancelado, evitar alguma briga, algum conflito. E realmente, a Bíblia nos aconselha que devemos ser pacificadores, pacifistas, assim, de prezar pela paz e a tranquilidade. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos ser firmes e fiéis à nossa verdade. Sem dúvida. Essa é uma situação que eu considero muito desafiadora, especialmente para as pessoas da idade de vocês. Exatamente, porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente não deixa de falar a verdade, a gente também não vai esconder ela ou fazer com que ela, tipo, seja amenizada, sabe? E isso é muito difícil. O fato de, tipo, você querer falar das coisas de Deus, mas por algumas coisas, tipo, o mundo defender e a gente ser contra e a gente querer amenizar, sendo que Deus nunca amenizou, Cristo nunca amenizou isso. Sim, eu já vi situações que até para pessoas adultas, com segurança da sua identidade, a pessoa ficar encurralada. Apresentar uma determinada situação, usando o termo que você usou, que politicamente correto seria de um determinado lado, e aí a pessoa apresenta e fala assim, e você concorda, né? Deixa, né? E aí, como que a pessoa vai dizer assim, não, eu não concordo. Não, mas o mundo inteiro concorda, mas eu não concordo. Não, mas agora tem que ser assim. Não, mas eu não concordo, minha posição é outra. Eu estava uma vez assistindo um camarada sendo entrevistado e era um assunto que nesse momento está muito, eu diria assim, existe uma militância em relação àquele assunto para dizer tem que ser assim, tem que ser assim. E aí passaram o microfone para o camarada e disseram para ele assim, qual que é a sua posição sobre isto? Do tipo assim, vamos ver se você tem coragem na frente de todo mundo aqui de se posicionar de forma contrária. E ele teve a firmeza para dizer, gente, não tenho nada contra você que pensa diferente, mas a minha posição, os meus princípios são esses. No livro Educação tem um texto que eu considero maravilhoso, e o texto diz assim, a maior necessidade do mundo, ali a autora, lá no século XIX, colocou, a maior necessidade do mundo é de homens, mas eu vou parafrasear dizendo, a maior necessidade do mundo hoje é de pessoas que não se comprem nem se vendam, pessoas que sejam verdadeiras e honestas, pessoas que permaneçam firmes ao lado do que é certo, ainda que caiam os céus, pessoas que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, pessoas que sejam tão fiéis ao dever como a bússola o é ao polo. Gente, é muito difícil encontrar pessoas assim, especialmente se a maioria estiver do outro lado. E eu queria encerrar dizendo uma coisinha. Tem uma palavrinha que está fora de moda, e a palavrinha é pecado. Agora você imagina uma moça
diante de uma situação que todo mundo politicamente correto defende um lado, e a moça diz assim: eu não concordo, porque isto é pecado. Gente, isso eu admiro quem tem a firmeza de se posicionar dessa maneira. Evidentemente, a gente não vai sair por aí com o dedo em risco dizendo assim: pecador, 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 dizendo, você peca, você Ao mesmo tempo foi o que ele falou, a gente tem que ser pacifista. É isso mesmo. Mas... a gente não vai gerar situações que vão levantar o conflito contra nós, mas nós vamos nos posicionar. E é isso que Deus está pedindo para nós hoje. E nos vídeos passados já abordamos vários assuntos. E um dos assuntos que nós abordamos foi justo essa questão que Deus não muda. E nós vemos também que Deus é a verdade. E a verdade, ela existe, ela não é relativa, como nós ouvimos muitas vezes. E o que acontece é que nos tempos de hoje, com esse cancelamento, essa pressão social e tudo mais, realmente fica muito difícil, até para algumas pessoas que já conhecem, digamos assim, a verdade passada, usar essa expressão, que hoje olham e fica difícil discernir várias coisas. Mas nós precisamos lembrar que a verdade não mudou. A verdade é eterna. E Deus não deu autoridade para nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma igreja para mudar com as verdades, para mudar com a sua lei, perdoar pecados. Não foi dada essa autoridade por Deus para nenhuma instituição ou pessoa específica. E com isso fica muito verdade aquele ditado, né, que nem tudo que brilha é ouro. Exatamente. Desculpa, não quero estar falando demais, mas eu preciso abrir mais um parênteses aqui. Ele tem autoridade, né? Para falar, a gente vai... a gente deixa. Eu quero abrir mais um parênteses. O que é politicamente correto hoje é a gente chegar numa conversa e dizer assim: eu tenho a minha verdade e eu respeito a sua verdade, e você fica com a sua verdade, você fica com a sua. Eu digo, é politicamente correto, é até bonito, porque fica todo mundo bem na história, mas isso não é bíblico. A pessoa que escolhe pautar a sua vida, dirigir a sua vida pela revelação daquilo que Deus diz que é a vontade dele para a nossa vida, a pessoa não cai nessa armadilha. E ela diz assim: não é a minha verdade que conta, e também não é a sua. Existe a verdade que está revelada pela origem da verdade, que é Deus. Isso é muito, muito importante. Mas, pra gente não perder o costume, como todos os outros dias, a gente vai ver um testemunho agora. Por favor, vejam o testemunho. Eu nasci na igreja adventista, sou professor dos adolescentes agora e pratico a religião adventista até hoje. A minha infância na igreja foi bem tranquila. Eu sempre fui uma pessoa calma, sempre fui uma pessoa que ia na igreja com a minha mãe, participava dos Pequenos Aventureiros, participava depois logo dos Bravadores, mas nunca fui um diretor de algum departamento ou um líder. Eu sempre fui aquele que estava na massa, estava ali participando, como qualquer outro. Eu achava que estava bom, eu pensava assim, mas meus familiares e outras pessoas também achavam que eu podia mais. Eu nunca pensei que eu podia mais, eu sempre pensei que aquilo estava bom, ser uma pessoa comum, fazer o básico era o necessário, eu sempre pensei assim. Houve um tempo em que eu diminuí a minha presença nas atividades da igreja e aumentei minhas atividades, o meu tempo dedicado aos estudos. Fiquei muito frustrado, duvidei, porque quando há frustração, a gente começa a duvidar se Deus está conosco. Minha mãe me ajudou a me reerguer, né? Porque eu fiquei um tempo, uma semana, muito triste. Porque era um ano, eu pensava que era um ano perdido na minha vida. Eu fiquei um ano tentando entrar e na metade do outro ano foi onde que eu tentei novamente o curso de bolsas e consegui de novo. Fiz mais meio ano de cursinho e nesse meio ano de cursinho a minha cabeça já estava mais estabelecida. Foi quando eu voltei aos caminhos de Deus, voltei a participar diretamente das atividades, tanto do Clube dos Bravadores, não tão frequentemente, mas participando, e das atividades da igreja. Consegui equilibrar o meu tempo. Eu passava os dias da semana 12 horas no cursinho estudando e passava os meus finais de semana na igreja.
Deus eu percebi que eu não alcançaria o que eu queria. Mas com Deus eu vejo que eu consigo alcançar. Eu vejo que Ele me ajuda a ser o inimaginável. Eu consigo ser o melhor que eu posso ser. Fui escolhido para ser diretor dos adolescentes. Aceitei, pois eu vejo neles muito potencial. Eu acredito que os adolescentes da minha igreja me veem como um exemplo. Minha vida eu percebo agora que ela tem um propósito, que é andar junto com Deus e levar esses adolescentes junto comigo para a Canaã Celestial. Isso aí, muito obrigado pelo testemunho, Igor Santos, lá da Paulista Leste. Foi muito bonito e motivacional ver o seu testemunho, onde você conseguiu um propósito para a sua vida baseado na verdade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Ter uma vida baseada num propósito da verdade. Pois é muito fácil, a gente acaba se apaixonando por falácias, mentiras que soam muito agradáveis para nós e tocam no nosso coração. Mas será que realmente vale a pena viver e se apaixonar por uma mentira? E o essencial, né, de hoje, que está ali nos capítulos 35 e 36, ele traz isso bem marcante para a gente. O que eu acho muito legal é quando um adolescente ele consegue descobrir isso ainda cedo na vida, né? Porque é algo que ele vai levar depois e vai ser muito marcante. Então vamos lá para o essencial, né? A parte que eu mais gosto. Nina, eu queria aproveitar só para relembrar. Esses 10 dias nós estamos trabalhando baseados no livro O Grande Conflito. Aquela parte final, são esses últimos capítulos. Eu sei que todo mundo já sabe, mas é bom a gente bater nessa tecla. A nossa conversa de hoje, o tema que está ali na revista do Conhecedores do Tempo, está baseado no capítulo 35 e no capítulo 36 do Grande Conflito. Isso que você vai compartilhar com a gente agora são pérolas que estão dentro desses capítulos. Exato. Todo dia a gente tem aí o que a gente chama de essencial. Então, o ideal é que todo mundo leia, né, o texto todo. Mas a gente aqui destaca o que é essencial porque a gente tem pouco tempo, né? Exatamente. Então, o essencial está no capítulo 36. Deu uma falhadinha, ó. Mas diz assim, ó. É tão fácil fazer um ídolo de falsas teorias quanto criar um ídolo de madeira ou pedra. Ao difamar Deus, Satanás leva as pessoas a uma falsa concepção de quem ele é. Prestem atenção aqui, ó. Colocam um ídolo filosófico no trono em lugar do Deus vivo revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação. O Deus de muitos filósofos, poetas, políticos, jornalistas. O Deus de muitas universidades e até mesmo de algumas instituições teológicas. Que grave isso, né? É pouco melhor do que Baal, o deus sol da Fenícia nos dias de Elias. Impressionante. Muito, né? Nossa, forte e, isso daqui. A ideia de, é que antes era muito visível os ídolos, né? Era muito de, vou adorar realmente Baal, uma estátua de ouro, de, assim, metros e metros de altura. E hoje em dia é umas coisas que estão muito mais, realmente nas sombras, baixo, assim, né? Porque hoje a informação ela é muito forte, mas ao mesmo tempo quando você tem a informação errada, as fake news, e elas vão se misturando com a verdade, é uma coisa que é muito mais fácil de você cair, porque a gente sabe que a verdade ela não se mistura com o mal. A mentira nunca vai se misturar, mas sempre existe, que nem água e óleo, não se misturam, mas quando você coloca detergente que quebra algumas moléculas do óleo, parece uma meia-verdade, mas isso não existe. Então a gente sempre tem que estar realmente sendo conhecedores do tempo, para que a gente não se perca nisso. Exato, é muito interessante, já que a gente comentou aqui sobre ídolos e tudo mais, como a Lana bem comentou, antes parecia que os ídolos eram algo mais visível, né? Porque às vezes era literalmente uma estátua, né? Alguma coisa que as pessoas se curvavam e adoravam, dedicavam sua vida a isso. Mas tem um pensamento que eu gosto muito, que o falecido pastor Timothy Keller escreveu num livro que o título é literalmente Deuses Falsos, com D minúsculo, né? E ele basicamente resume isso, dizendo, um ídolo é tudo aquilo, seja algo bom ou algo ruim, e ele comenta, existem muitas coisas boas que infelizmente se tornam ídolos. E por que ela se torna ídolo? Não porque ela é algo dedicado a uma outra entidade, mas simplesmente porque ela ocupou o lugar que deveria ser de Deus. Então ele fala, tem muitas coisas boas, às vezes um trabalho que é dedicado à obra, às vezes uma ação, solidariedade, assim,
que são coisas boas, mas ocupam um lugar que era para Deus. Isso se torna um ídolo também. Com certeza. E eu queria fazer um paralelo aqui. A gente tem a revelação da verdade, a gente tem a lei de Deus, que são extensões de Deus. É uma extensão do caráter de Deus. E os ídolos, eles sempre são feituras humanas. É o caminho contrário. Um ídolo, ele se parece com aquilo que o ser humano está idealizando, que o ser humano está criando. Quando a gente apresenta essa ideia de que hoje teorias, eu ampliaria, ideologias, filosofias, elas estão ocupando o lugar de ídolos, é porque são ideias, por mais bonitas que elas sejam, por mais lógicas que elas sejam, elas têm origem não em Deus, têm origem no ser humano. E agora eles são colocados em contraponto. Você tem a revelação da verdade, da lei de Deus, e surge algo aqui muito bonito, atraente, tem lógica e tudo mais, feitura humana. E agora a gente tem que escolher a qual delas nós vamos nos curvar, dentro daquele conceito de adoração, que a gente aceita, que a gente se rende àquilo. E é com tristeza que eu tenho que admitir que hoje em dia muitas pessoas inteligentíssimas, como vocês dois aqui, elas estão se apaixonando. Vocês três, né? Com certeza. Com certeza. Com pessoas inteligentíssimas como nós quatro. Mas eu estou destacando os dois aqui por essa característica de ter a mente aberta. A geração de vocês, isso é muito lindo. A mente aberta, dispostos a receber, a questionar, a conversar sobre aquilo. E sempre com muita inteligência. Mas a armadilha que o inimigo tem utilizado é pegar gente inteligente como vocês e levá-los a se encantar, não com aquilo que é feitura de Deus, mas com as feituras humanas. Exatamente o que fala ali, não são pessoas simples, normais, são filósofos, são pessoas assim de bom conhecimento. Mas a gente vê que, tipo, essas ideologias, elas não vêm como uma coisa simples ou feia, elas sempre vêm como uma coisa bonita, tipo, sempre tem um jogo de luz por trás, e muitas vezes a verdade, ela se torna feia com relação a toda a luz que tem naquelas ideologias. Mas ainda assim, a gente vai agora para uma segunda parte, para também realmente não perder a tradição, e vai ter uma base que vai fazer uma pergunta, que quem vai estar respondendo vai ser a Neila, e a gente vai ouvir a pergunta dessa base. Oi pessoal, nós somos a base Consagrados em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e nós temos uma pergunta para fazer para vocês. E a pergunta é: que papel a Igreja Católica desempenhou no passado e o que o catolicismo exerce nos dias de hoje? Porque nós também queremos ser conhecedores do tempo! E isso aí, muito obrigado para a base Consagrados de Parnamirim, que está acompanhando a gente e participando aqui. E agora, Neila, qual é a resposta dessa pergunta bem delicada? Eu posso fazer uma proposta, uma sugestão, tá? A gente vai para votação. Tá bom. A pergunta é, hard, vamos dizer assim. Então, eu acho que um teólogo, como nós temos um teólogo entre nós, eu acho que o teólogo deveria responder. Quantos são a favor? Eu sou a favor. Então, bom. por maioria. Ok. Pastor Tavera. Não vou fugir. Vamos lá. E, de uma certa forma, é meio complexo responder essa pergunta, especialmente, como nós acabamos de falar agora há pouco, nós estamos vivendo um período do que é politicamente correto. Exato. Então, você chegar e apontar determinadas situações, poxa, não é legal. Mas eu tenho um recurso que transcende completamente a minha opinião, a minha posição pessoal particular. E é a história. Eu sou estudioso de história e encontro muitas pessoas aí que gostam de história, não só porque estão estudando lá na escola. E quando a gente se dispõe a ser um conhecedor do tempo, a gente olha para o futuro, usando as profecias, a gente olha para o passado, usando a história, e a gente se posiciona no hoje. A história ela tem um valor muito grande porque ela nos ajuda a entender como é que as coisas chegaram até aqui. A profecia ela tem um valor maravilhoso porque ela abre os nossos olhos e nos prepara para o que vem lá na frente. Mas a vida da gente não acontece nem lá atrás, nem lá na frente. É hoje. E eu estou mencionando tudo isso para valorizar que a história e a profecia elas são maravilhosas para nos ajudar como conhecedores do tempo a nos posicionar hoje. Vamos lá, voltando agora ao ponto. O que a história nos fala sobre o grande poder? Foi o maior poder dominante na Idade Média.
a Igreja Católica. Por incrível que pareça, mesmo grandes impérios, eles estavam submissos à autoridade da Igreja Católica representada no Papa, o grande líder da Igreja Católica. Isso foi se perdendo com o tempo, nesse aspecto de que fosse uma influência que dirigisse grandes potências militares e tudo mais, mas, profeticamente falando, diz que esse poder nunca desapareceu. Agora de uma forma mais, eu diria assim, abaixo da superfície, mas continua existindo. E aí a gente olha para a profecia, meu Pai do céu, e esse poder vai retomar a força, o vigor de influência, de direcionamento que existia lá no passado. E a gente pode olhar para as coisas que estão acontecendo hoje e dizer assim, mas será? Então eu queria simplesmente usar uma frase que está no livro que nós estamos estudando. E a frase diz o seguinte: o papado e o catolicismo são os mesmos. O mesmo papado e o mesmo catolicismo lá da Idade Média, que acendia fogueiras, que perseguia aqueles que estavam sendo fiéis à palavra de Deus, ele existe hoje, mas sem o poder de dirigir os poderes militares e civis. E quando ele retomar o seu poder, as mesmas manifestações serão retomadas. Eu digo assim, puxa vida, não é legal dizer isto, mas é o que está profetizado. E para nós que nos propomos a ser conhecedores do tempo, precisamos abrir os olhos para entender o que nós estamos vivendo agora e o que o futuro nos reserva. Mas então, agora a gente tem uma outra pergunta e agora, Neila, você não me escapa. A gente tem uma pergunta e a pergunta é, então quais são os 2 grandes erros que Satanás usa com relação a tudo isso, de tipo, da verdade não aparecer, de tipo, usar de enganos? Quais são esses 2 grandes erros que Satanás usa? Ellen White, ela menciona, né, no livro Grande Conflito e nos capítulos que a gente está estudando, que um deles é a imortalidade da alma, porque nós cremos na mortalidade da alma. Ou seja, desde que o pecado entrou, né, assim, na existência do ser humano, o ser humano se tornou mortal. Deus criou para ser imortal, mas a desobediência e o pecado tornaram o homem mortal. Vai voltar à condição da imortalidade, mas quando o pecado acabar for extinto, né? Então, hoje, a gente vê de uma forma muito... Eu não falaria mais subliminar, porque isso não tem mais nada subliminar. Alguns já me ouviram falando, fazendo palestras sobre isso, né? Mas a gente tem percebido a imortalidade da alma sendo ensinada, introduzida de forma sutil. Então, como se fosse algo bonito, né? E algo bonito, porque é algo assim que... É um vazio que o ser humano sempre vai sentir, né? Essa questão de não encarar a morte, de não aceitar a morte, né? Nós não fomos feitos, né, para a morte. Não é natural pra gente. Não é uma intrusa. Exato, é uma intrusa, né? Mas não é o fato de nós termos esse sentimento que vai validar algo que biblicamente é errado, né? Então essa questão hoje ela tem sido apresentada muito, né, nos desenhos, nos filmes. Então fica aquele ar assim, né, de que, puxa, mas é bonito. Ou até mesmo aqueles que dizem assim, eu sei que isso não é verdade. Mas é tão bonito. Sempre tem um mais, né? É tão Sempre legal. tem uma contradição. Então um dos enganos, um dos erros, e a gente tem visto isso sendo introduzido de forma sutil, né? Às vezes nem tão sutil, às vezes é escrachado mesmo. E o outro engano, que aí isso vem ligado a... Eu diria assim, aspectos que a gente talvez não tenha inicialmente pensado, imaginado, que é a questão realmente da guarda do sábado, né, que nós já mencionamos no primeiro episódio, falamos da lei e tal. O sábado ser substituído por um outro dia de guarda. Então, hoje a gente já vê, há muitas denominações que não aceitam, né, o sábado bíblico, porque acabaram aceitando uma ideia que foi trazida, né? A própria Igreja Católica, ela assume isso. Sim. Né? Aqui não estamos sendo indelicados com nenhuma, né, autoridade aí eclesiástica, mas a própria Igreja Católica assumiu isso, né? Que trouxe o domingo como o dia de guarda ali, né? Numa ocasião eu estava conversando com um amigo que é um líder evangélico, um líder religioso de uma igreja evangélica. E nós entramos nesse assunto.
e ele estava querendo usar a Bíblia para justificar a mudança do sábado para o domingo. E eu já posso adiantar, está aqui uma encrenca, um nó que não tem como desatar. É impossível justificar a guarda do domingo usando a Bíblia, não tem como. E aí eu questionei já sabendo a resposta. Olha, se não tem como usar a Bíblia, por que tem tanta gente guardando domingo? Os católicos têm a resposta e eles falam isso com a boca cheia. Eles dizem assim, nós mudamos. Eles não estão preocupados em seguir o que a Bíblia está dizendo no que se refere à guarda do sábado ou do domingo. A Igreja Católica, com todas as letras, ela diz, o sábado é o dia do Senhor. Mas a Igreja Católica, com a autoridade que ela tem, mudou do sábado para o domingo. Um católico, ele não está preocupado se a Bíblia diz que é sábado ou domingo. O católico está preocupado com a autoridade que a Igreja demonstra. E aí, logicamente, sempre fica aquela perguntinha, que é a perguntinha-chave. Será que a Igreja Católica teria mais autoridade do que Deus que estabeleceu o sábado? Será que Deus que não muda daria essa autoridade para a Igreja Católica? E nós já sabemos qual é a resposta. E a resposta é não. E é por isso que a gente tem esse embate, essa tensão entre a revelação da verdade e uma fake news, vou usar assim no que se refere à guarda da lei de Deus. Neila, eu queria aproveitar, já que você estava mencionando aí o livro Grande Conflito e você leu um texto, e é a chave de ouro do nosso estudo de hoje. Está na página 245 do livro. E diz o seguinte, Satanás usará seu poder de realizar maravilhas contra aqueles que obedecem a Deus em lugar de leis humanas. Os espíritos, entre aspas aqui, fazendo alusão às manifestações sobrenaturais daqueles que acreditam na imortalidade da alma, os espíritos declararão que Deus os enviou para convencer aqueles que rejeitaram o domingo de que eles estão errados. Demonstrarão tristeza pela grande maldade do mundo e apoiarão o testemunho dos mestres religiosos de que a baixa condição de moralidade é resultado da profanação do domingo. Que coisa inacreditável! Mas já está revelado, está profetizado e vai acontecer. Chegar ao ponto de dizer que as tragédias, as mazelas do mundo estarão ocorrendo porque tem um povo que está profanando o domingo. E que povo que é esse? O povo seria a gente, né? Então... Parabéns, Alana. Viu como ela respondeu com coragem? O povo é a gente. Amém. Parabéns. Parabéns. E eu quero dizer para vocês, tenham fé. Continuem firmes. O futuro ele se apresenta meio tenebroso, mas existem promessas maravilhosas de que Deus não vai deixar a gente sozinho. Amém. Amém. Em falar em promessas maravilhosas, temos aqui uma promessa muito importante. E a gente vai à Bíblia agora, Amém. né? Porque o que a gente deve fazer, então, para não ser enganado? Diante de todo esse quadro, né? E como o pastor Tavella falou, a coisa ainda vai ficar pior, né? Vai ficar pior, a gente está vendo. A chapa vai esquentar, né? Como dizem, né? Mas a Bíblia nos dá a fórmula, vamos dizer, para passarmos por isso, né? Como que a gente pode enfrentar. Está lá em Salmo 119, dos versos 9 a 11. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Amém, amém. É o que a promessa de que Deus tem pra gente, né? Que a gente realmente conheça a palavra a ponto da gente realmente não pecar por ignorância. Mas a gente escolher a verdade, escolher o que é certo, escolher o caminho realmente. Conhecer e obedecer a Bíblia é uma tremenda proteção contra as ciladas do inimigo. Por isso, aqui fica um desafio para você. Convide um amigo e faça a proposta de conversar sobre o que diz em Apocalipse 12:17. E com isso, a gente também fala pra você, quando você estiver conversando com Deus, pra você pedir o Espírito Santo, pra que Ele também te mostre como você não ser enganado com essas meias-verdades, com essa água, óleo e detergente. Que você realmente possa pedir o Espírito Santo pra que Ele ilumine toda a verdade que venha sobre você. E com isso, a gente vai pedir pra Nela orar pra gente terminar. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque temos tido a oportunidade de começar o dia te buscando, aprendendo mais sobre a Tua Palavra
e, acima de tudo, nos preparando para sermos conhecedores do tempo. Como é maravilhoso saber que o Senhor deixou a Bíblia, a Tua Palavra, como essa proteção para os enganos que se levantariam nos últimos tempos. Senhor, que ao longo do dia, tudo que nós formos fazer, nós possamos buscar o Teu Espírito, possamos ter discernimento e renovarmos cada dia o compromisso contigo e com a verdade. Amém. Nós oramos já agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E vocês estão convidados para estar aqui com a gente amanhã de novo. Eu vejo você bem cedinho. Tchau, tchau. Tchau.